por um secretariado multidisciplinar. Então, temos experts em diversas áreas do conhecimento, né? Assim como advogados, especialistas em desenvolvimento, pessoal que se formou em economia. Então, é uma área uma rede bem multidisciplinar e está espalhada por diversas regiões, né? Apesar da gente ter escritórios em Malta, na Áustria, que é onde eu estou no momento, no escritório de Viena, na África do Sul e representação também no Quênia. Além do secretariado full-time, que a gente fala, né, do parte do staff, a gente também tem uma rede de experts, da onde a gente, que é a nossa fonte de conhecimento, por assim dizer, da onde a gente bebe informação. Essa rede de experts também é bastante multidisciplinar, com profissionais de aplicação da lei, de governança, autoridades, desenvolvimento, membros também das Nações Unidas, que se dedicam a promover estratégias novas para o combate do crime organizado. O trabalho da Global Initiative se estende para uma grande variedade de áreas, então a gente não tem uma especialidade de mercado criminal. A gente analisa drogas, pessoas, armas, commodities, crimes ambientais, violência, e não só o mercado ilícito, como também o seu impacto em questões de direitos humanos, desenvolvimento, governança, onde quer que esse fenômeno ocorra, que hoje em dia a gente pode dizer que ocorre mundialmente, né? Atualmente, como eu havia falado, como os debates sobre o crime organizado, os mercados ilícitos têm se tornado cada vez mais complexo, a gente acredita que essa plataforma multidisciplinar tem uma vantagem bastante comparativa em promover um estudo holístico e contribuir para estratégias novas de combate ao crime organizado. Como a Carol falou, a minha linha de pesquisa dentro da Global Initiative é voltada para a governança criminal. Eu estou meio que manejando, fazendo o gerenciamento de um projeto que é voltado à justiça criminal e à utilização de assassinatos pelo crime organizado como forma de governança criminal, no caso. Coerção, controle pelo crime organizado, mas atualmente também estou fazendo pesquisa na área nos mercados de tráfico de seres humanos e tráfico de animais silvestres online, e esse é o grande foco do momento da minha pesquisa, mas é claro que como a gente faz parte de uma cadeia de pesquisa, a gente acaba sendo envolvido em diversas áreas de estudo da organização. Em relação ao tema de hoje, não é nenhum tipo de pesquisa que está sendo realizada pela Global Initiative nesse momento. Todas as análises que eu vou passar para vocês são coisas que eu percebi de estudos que eu fiz dentro da organização ou palestras que eu presenciei e também a visão de crime organizado que a gente entende na organização, mas as ideias e visões são minhas, apesar de fazer algumas referências ao que os experts, o que eu presenciei, o que eu ouvi já pelos experts e alguns estudos específicos que foram desenvolvidos nesse período da pandemia. Então, na primeira parte, eu vou explorar alguns pontos sobre o crime organizado no mar, o conceito de blue crimes, que é um conceito relativamente novo, a importância de se analisar e responder o crime organizado no mar dentro de uma perspectiva mais holística, que é essa ideia que eu quero passar nessa primeira parte. Na segunda parte, eu vou apresentar alguns pontos de análise sobre o crime organizado verificados durante a pandemia, que podem ter alguma influência para a segurança marítima. A ideia, claro, que é apresentar tendências, porque a gente não pode apresentar nenhuma conclusão com certeza, no momento que a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Os efeitos da Covid vão ser percebidos por alguns meses e anos, eu acredito. Então, essa segunda parte, que eu vou falar um pouco de tendências, eu dividi por mercados ilícitos, mas também vou falar de alguns hotspots
em que o crime organizado tradicionalmente influencia na segurança marítima. Ultrapassado essa parte, eu acho que a gente pode ultrapassar os slides. Vitor, por favor. Eu vou fazer uma breve introdução do tema e, enfim, já iniciando na parte 1. O crime marítimo transnacional, ele se torna cada vez mais sofisticado à medida que os grupos criminosos exploram a inexistência de uma jurisdição sobre o mar, né? A gente sabe que 2/3 da superfície do mundo é ocupada pelos oceanos e 90% da atividade comercial se dá pelo mar. Eu acho que nesse ponto é importante a gente sempre fazer uma reflexão de que o crime organizado, ele acompanha atividade lucrativa. Então, funciona como se fosse uma empresa que visa obter lucro. Se existe comércio internacional pelo mar, o crime organizado vai procurar explorar esse tipo de caminho, né? Então... E o fato de não existir uma jurisdição principalmente sobre os high seas, né, o alto mar, o crime organizado vem se sofisticando e atuando de forma bastante proeminente nesse espaço que é livre de regulação. No direito internacional, a regra que vale é a regra do mar livre, o alto mar aberto para embarcações de todos os países, como apoio para o comércio internacional, contato entre os povos e, enfim, responsável também pela extração de recursos naturais de alguma medida. Então, esse tema começou a ganhar mais importância e proeminência no cenário internacional, depois que, em fevereiro do ano passado, o crime organizado transnacional no mar foi incluído no debate do Conselho de Segurança da ONU. Nesse momento, o debate foi até organizado pela Guiné Equatorial e não resultou em nenhuma decisão formal, mas trouxe a importância de discutir o crime organizado marítimo, por assim dizer, na área internacional. Eu achei esse fato desse tema ser trazido para o Conselho de Segurança bastante relevante. Primeiro porque a ONU é composta por Estados-membros e Estados-membros exercem jurisdição em seus territórios, que no máximo se estenderia ao mar territorial, né? Então, em tese, os oceanos não estariam dentro da área de atuação da ONU, mas a justificativa e que, enfim, que fez parte até do que foi falado pelo diretor executivo do escritório da ONU para drogas e crime na época, justamente falou que era uma ameaça à paz e segurança internacional. Então, esses crimes apresentam um perigo, nas palavras dele, um perigo imediato para a vida e segurança das pessoas, minam os direitos humanos, impedem o desenvolvimento sustentável e ameaçam a paz e a segurança internacional. É claro que a gente pode entrar num debate também de que o Conselho de Segurança é um órgão extremamente limitado e que vai buscar sempre o interesse... Buscar sempre o interesse, não, sendo até meio injusto falar dessa forma, mas que alguns interesses podem ser prevalecidos e que não necessariamente refletem todas as atividades que acontecem no mar. Mas eu acho que que a gente tem que olhar também para um lado positivo, que esse tema foi introduzido no debate internacional. E isso leva ao meu outro ponto, de que os desafios jurisdicionais não são os únicos. E por isso que eu acho importante esse tema ter sido trazido para o debate internacional, porque, na minha opinião, falta uma análise de dados e uma análise holística sobre o crime organizado no mar. Muito se fala sobre pirataria, que é o crime sexy que acontece no mar, né? Também virou uma questão até hollywoodiana. Você tem Piratas do Caribe, você tem Captain Phillips e tudo mais. Então, pirataria virou o foco. Mas existem outras atividades que acontecem overseas que podem estar conectadas com pirataria e eu acho que analisando esse tipo de atividade de forma conjunta, holística, quais são os facilitadores que combinam, né? Quais são os portos que estão servindo como abertura para esse tipo de atividade, a gente consegue responder de forma mais integrada.
É claro também que não só há um foco quando a gente fala de crime organizado no mar, na pirataria, mas também em algumas regiões que são tradicionalmente vistas como hotspots para determinada atividade. Então, a gente fala de contrabando de imigrantes e, no final também, que pode combinar num tráfico de imigrantes no Mediterrâneo, fala de tráfico de drogas, principalmente saindo, no nosso caso, né, das Américas para a África, para a Europa, da questão própria da pirataria no Golfo da Guiné. Então, a gente tem esses clusters, né, esses hotspots que se fala, que chamam bastante atenção para a questão do crime organizado. E a minha proposta hoje é que a gente tenha uma discussão meio que iniciante para tentar fazer relações e um debate mais visto globalmente, e começar, talvez, um estudo, uma discussão mais diferente, talvez, se essa é a melhor palavra. Então, começando por uma questão de nomenclatura, né? O que é o crime organizado no mar? Qual o tipo de atividade ilícita pode ser considerada... desculpa, na minha apresentação acho que eu botei a sigla em inglês, né? Mas qual pode ser considerada o crime organizado transnacional? Eu não estou entrando numa diferença também, só para questões metodológicas, de que se esses crimes não deveriam estão na área de segurança marítima ou se estão na área mais de justiça criminal. Eu acho que é uma relação, e a prova de que há uma relação é que o Conselho de Segurança colocou essa agenda no ano passado. Eu acredito que, enfim, que é uma situação borderline, mas que toca nas duas áreas, da criminologia e da segurança marítima, né? Eu li, e na questão da conceituação do que é o crime organizado no mar, o que faz parte dessa área de estudo, tem um artigo recente que se chama Blue Crime, Conceptualizing Transnational Organized Crime at Sea. Um dos autores faz parte do nosso network, ele é membro do Network of Experts da Global Initiative, Christian Beck. Eu posso compartilhar, se alguém tiver interesse, o artigo e o nome dos autores também. E eles reforçam a ideia e a importância de se ter um conceito definido de blue crimes para eles, e que esse conceito colocaria uma linha do que seria crime organizado transnacional, o que estaria fora, e com isso facilitaria em termos de interseção e resposta, né? E aí eles dividem esses crimes em 3 grupos. Seriam os crimes contra a mobilidade, que basicamente olharia para esse movimento no mar e seria basicamente a pirataria. A segunda categoria seriam os fluxos criminais, que englobaria crimes como tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de animais, todos os tipos de crimes relacionados ao tráfico. E na terceira categoria, estariam os crimes ambientais, basicamente pesca ilegal e também a exploração de recursos naturais. Tem uma palestra que foi organizada pelo Safe Sea, que os autores apresentaram esse estudo e eles debateram bastante essa questão da nomenclatura. Então eu acho que quem tem um interesse mais aprofundado na questão da nomenclatura, eu faço referência a essa palestra, e o que eu posso dizer que eu achei uma crítica que foi mais interessante em relação à nomenclatura especificamente, é a questão de que quando você inclui o elemento azul no conceito do crime, você faz total referência ao mar, esquecendo que parcela desses crimes também ocorrem em terra, e isso poderia gerar um tipo de dificuldade também em termos de política. Qual autoridade seria competente, como resolver esse tipo de conflito. Então, eu acho que, ultrapassada essa parte de nomenclatura, eu venho para a primeira dificuldade que eu acho que a gente falou anteriormente, que é a questão da jurisdição, e uma referência ao próprio regulamento internacional, direito internacional,
como que esse tipo de norma lida com crime organizado em geral, mas especificamente com crime organizado transnacional no mar. As duas convenções mais importantes nessa área, ao meu ver, seria a UNCLOS, que na sigla em inglês é United Nations Conventions on the Law of the Sea, a Convenção Internacional de Direito do Mar, e a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado, a UNTOC, né? Como a questão no mar é controvertida, só uma anedota, a UNCLOS demorou 20 anos para ser aprovada, para os estados conseguirem um consenso de como seria essa convenção, como passaria essa convenção. E é claro que a maior dificuldade é conseguir coordenar os interesses dos estados costeiros, dos estados que possuem litoral, com aqueles estados que são landlocked, que não têm saída para o mar. Mas nem na UNTOC, nem na UNCLOS há uma referência específica ao crime organizado no mar. O crime organizado na UNTOC, a UNTOC propõe uma base de definição do que é o crime organizado. No artigo 2º tem uma série de elementos que definem o que é o crime organizado, mas dentre os principais para a discussão de hoje estariam o fato de que o crime organizado é uma estrutura de 2 ou 3 pessoas, de 3 ou mais pessoas, e que é necessário uma infração grave com pena privativa de liberdade. Eu acho isso importante, principalmente essa segunda parte, que é uma questão, uma provisão extremamente restritiva, porque você acaba excluindo determinados crimes ambientais, por exemplo, que podem ter envolvimento com crime organizado, mas que não são punidos na legislação local com uma pena privativa de liberdade, que vão ser uma infração civil, que vão ser uma infração administrativa. Então aí você já tem uma linha de corte, né, que é restritiva e que talvez não seja mais. Eu acho que foi dela, Ana Paula. Eu tô ouvindo vocês de volta. Agora voltou aqui. Desculpa, a gente tá tendo problema de conexão aqui hoje. Só aproveitar, Onde vocês pararam? Eu mandei tanto o link do artigo quanto da palestra aqui no chat para todo mundo. Obrigada, Vitor, muito obrigada. Tá, desculpa, gente. Então, onde eu estava falando, eu falei da UNTOC, né? E esse problema da definição na convenção também está muito bem explicado no texto do Buerger e do Edmonds. Eu faço referência a esse artigo porque ele é realmente muito bom, muito didático, muito rápido de ler. São 8 páginas, eu acho que define bastante a discussão. Gostei bastante. E um outro problema que eles trazem também nesse texto em relação à Convenção contra o Crime Organizado é o fato que tem uma provisão que fala sobre transnacionalidade e requer a participação de 2 estados, né? E aí, como é que você lida com esse tipo de provisão quando você está em áreas que não tem uma regulação, uma jurisdição estatal, como é o alto mar? Então, talvez a Convenção PEC não seja tão clara para você enquadrar um crime organizado no mar, né? Em relação a UNCLOS, que é a Convenção de Direito do Mar, ela menciona a pirataria, mas de acordo com a convenção, só é crime de pirataria quando ocorre além do mar territorial. Então, todos os ilícitos que acontecem dentro do mar territorial não vão ser definidos legalmente como pirataria. Vão ser definidos como assalto à mão armada. Mas, para mim, o maior problema disso é que você tem, talvez, crimes muito parecidos e que, no fundo, são a mesma coisa, mas que vão ter definições legais diferentes, e, no final, você vai ter uma informação de dado diferente, porque você não sabe se é pirataria
se esses grupos estão ligados no mesmo contexto, se no fundo é uma pirataria, né? Ou se realmente é um crime menor, né? Não queria definir, mas por falta de uma palavra melhor usei essa. Então, eu acho que esses estão situando a nossa discussão um pouco. Claro que eu não quero ser extensiva aqui, para a gente poder também ter um pouco de discussão e eu ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso, só situando esse quebra-cabeça da discussão para entrar na segunda parte, que é um pouco das tendências da Covid nessas questões de crime organizado no mar. Então, já partindo agora para a segunda parte da palestra, como em praticamente todas as áreas, é claro que a pandemia influencia nos entendimentos sobre o crime organizado de maneira geral. A gente já tinha uma percepção de que o crime organizado é extremamente flexível, que se adapta a situações de disrupção, como é o caso da pandemia, e essa certeza veio com a pandemia. Pelo menos essa é a percepção geral, que o crime organizado se adaptou e continua fluindo, especialmente no tráfico de drogas, isso foi percebido, né, de maneira tranquila. Isso vai também, claro, por uma questão de demanda, preço de commodity, todas essas questões econômicas influenciam, claro, na atuação do crime organizado. A gente falou isso um pouquinho no início. A Dryad Global, que é um grupo de experts também em risco marítimo, nesse caso, né, a gente não tem essa expertise na Global Initiative, tem se manifestado sobre o impacto da Covid no setor marítimo e especificamente sobre questões de segurança que já existem no setor. Então, essa foi uma tendência que eu, pelo menos, percebi nos debates que eu participei, nas coisas que eu li, é que em relação eu não gostaria de falar de impacto, porque impacto eu imagino uma coisa mais a longo prazo, mas nessas tendências verificadas durante a pandemia, é que a pandemia funcionou não como uma quebra de paradigma e agora o crime organizado exponenciou ou diminuiu muito, mas de aceleração de certas tendências, sabe? Então, no setor marítimo, isso foi, pelo menos segundo eles, o que foi verificado é que com os negócios, queda de preço de petróleo, há uma demanda de navio-tanque, e isso acompanha uma questão de segurança. Mas eu acho que, além dessa questão mais para o lado econômico, eu vejo que no lado mais social, a depressão econômica também pode trazer certas consequências em termos de segurança marítima. Eu falo isso principalmente em relação ao pesca ilegal e, a mais a longo prazo, a questão dos imigrantes. Pesca ilegal porque comunidades que vivem nas zonas costeiras ou em localidades em que vão sofrer bastante pela depressão econômica e que são altamente dependentes da pesca, podem se voltar para atividades ilegais pela questão própria de subsistência. Isso é uma coisa que eu ouvi também de discussão e é uma coisa que eu concordo, em parte, que pode ser uma consequência a longo prazo. E na questão específica dos imigrantes, também uma coisa... Eu vou falar um pouco mais do mercado ilícito de contrabando de imigrantes mais à frente, mas é claro que quando a gente o ser humano é colocado numa situação de desespero, ele se submete a situações que anteriormente talvez não fosse o caso. E durante a pandemia, para quem tem interesse em análises de impacto da pandemia e também da relação da crise de saúde com desenvolvimento, crime organizado e todos esses debates, a Global Initiative criou uma iniciativa durante a pandemia, durante a primeira onda, né, porque a gente continua dentro da pandemia, que se chama Covid Crime Watch,
essa iniciativa explora o impacto da pandemia sobre as economias ilícitas em todo o mundo. Então, durante toda a semana foi publicada uma seleção de histórias, e aí, claro, é mais abrangente do que a gente está falando hoje, que seria mais limitado à segurança marítima, mas pode servir como fonte para uma pesquisa, enfim, em outras áreas que vocês queiram fazer relação, ou qualquer que seja o objetivo. Eu dividi vou falar um pouquinho, então, do que foi percebido por alguns experts em alguns estudos que eu também vi da Global Initiative, de outras organizações, em alguns mercados específicos. No tráfico de drogas, que eu acho que talvez seja o mais relevante para o nosso cenário brasileiro, né? De maneira geral, o que os especialistas da Global Initiative e também de outras organizações, a percepção geral é de que o impacto no mercado de drogas pela pandemia foi minimamente afetado, na verdade, né, esse mercado. O que se percebeu é que o fluxo, e a droga que eu vou focar principalmente hoje é a cocaína, porque é a droga que sai das Américas para a África e para a Europa em grande medida, o que se percebeu é que o fluxo permanece e fluindo normalmente. E, é claro, o Brasil é um hub no tráfico de cocaína, saindo particularmente da nossa costa para o sul da África e também navios porta-container para o leste da África. E o mercado brasileiro também abastece a Europa. Para quem tem interesse no impacto da pandemia, pelo menos no primeiro semestre, em relação ao mercado de drogas, de maneira global, também o Jason Alike, que é o nosso senior expert em drogas, ele fez um estudo bem legal que muitas das coisas que eu estou falando aqui foram analisadas por ele, e também está disponível no nosso site, chama Crisis and Opportunity, Impacts of the COVID Pandemic in the Illicit Drug Markets. E todas essas fontes que eu estou citando, se alguém quiser depois entrar em contato para pedir que eu compartilhe, que o Vitor não tenha ainda passado no chat, por favor, fiquem à vontade. Ou até para debater também o que foi discutido, né? Como eu havia falado, a Covid não interrompeu o crime organizado. Na verdade, houve uma adaptação. E essa adaptação é uma característica do crime organizado que a gente percebe com certa frequência em outras situações anteriores. Um exemplo, por exemplo, do que aconteceu de adaptação de mercado ilícito foi com o contrabando de cigarro na Argentina. Não é necessariamente ligado à segurança marítima, mas o que aconteceu foi quando as fábricas de cigarro na Argentina fecharam, as organizações criminosas se voltaram todas para contrabando de cigarro para abastecer a demanda. Então, é esse tipo de fluidez que existe no crime organizado e que existe no crime organizado no mar também. Por isso que eu acredito que a gente pode caminhar uma tendência de estudar de forma mais holística, né? Por que eles mudaram? Porque é uma atividade de baixo risco, contrabando de cigarro, a gente não está falando da mesma coisa que tráfico de cocaína, e altamente lucrativa, porque tinha uma demanda enorme. E o que isso tem em relação com o mar, né? Essa mudança de perspectiva no mercado de drogas? Basicamente, mudança de distribuição e fluxo. O fornecimento continua a fluir, sai da origem e chega ao destino. E em relação ao que acontece em terra, é que as fronteiras próximas não são realmente fechadas. A gente tem a falsa ilusão, fechou a fronteira. Mas não é bem assim. Existem exceções para se passar na fronteira. Existem fronteiras como a nossa, que tem dimensões continentais que são impossíveis de serem policiadas em sua extensão completa. E uma outra coisa que também foi percebida nesse período é que com a diminuição do tráfego pelo ar e a modificação para o tráfego pelo mar, um método que era utilizado pelo crime organizado, que era o transporte por bagagem, que é um transporte de escala menor, foi modificado para um transporte de carga maior.
Então, isso, pelo menos ao meu ver, pode justificar um caso de interceptação, de apreensão de altos volumes. Especificamente em relação à segurança marítima, esse aumento no fluxo pelo mar traz uma pressão muito grande para os portos. E com isso, alguns portos que não são policiados, que não são controlados, acabam deixando passar a droga. Foi ressaltado num relatório do Insight Crime, que é uma outra organização que, assim como a Global Initiative, faz análise de crime organizado, que na cidade portuária do Rosário, por exemplo, a cocaína está sendo transportada até em táxi. Então, assim, é uma situação que realmente coloca muita pressão nas cidades portuárias. A gente tem na Global Initiative como se fosse uma missão, um programa de aceleração na Guiné-Bissau, e eu entrei em contato antes dessa palestra para perguntar se eles tinham percebido lá alguma tendência durante a pandemia. E a percepção da nossa expert na Guiné-Bissau é que a prática de crime marítimo lá é circunscrita ao tráfico de drogas e também de madeira ilegal, e que são transportados pela via marítima. Também uma coisa que se percebeu durante a pandemia e que também foi noticiada na mídia é que a pesca ilegal no território na zona econômica exclusiva da Guiné-Bissau parece ter subido durante a pandemia. E a cocaína que chega na Guiné-Bissau também via principal rota América Latina, com uma parcela significativa vindo do Brasil. Em relação ao porto de Bissau, é uma porta aberta sem controle. Então, se a droga está saindo das Américas e chegando lá, pode encontrar uma certa facilidade de entrada no território africano, em razão do porto não ser muito efetivo no policiamento. Segundo a informação que eu obtive do escritório lá, não há scanner para verificar a mercadoria. O nível de corrupção é extremamente elevado e chega ao ponto de, em determinados, sem apontar dedos, mas coisas que acontecem em diversos outros lugares do mundo também. Então, em alguns momentos, pode existir o fato da autoridade responsável esvaziar o porto e a droga passar com certa facilidade. E uma situação que também foi presenciada na Guiné-Bissau é que, apesar da ONU ter fornecido barcos de fiscalização, principalmente para o arquipélago de Bijagos, que é formado por 88 ilhas, onde apenas 9 são habitadas, eles não têm fundos suficientes para produção de combustível, para manutenção dessa fiscalização. Então, gera realmente uma situação de vulnerabilidade. Há alguns relatos de pirataria, mas a gente não tem base factual para alegar se é uma prática corrente ou se teve algum impacto significativo. Para quem tem interesse na situação da Guiné-Bissau, a gente também tem um relatório específico sobre a política de drogas. O nome do relatório é esse, a política de drogas na Guiné-Bissau, está disponível em português. Eu acho que eu vou passar pro próximo ponto, que é a pirataria, porque eu estou com um pouco de medo do tempo. Mas se alguém tiver mais algum ponto para falar sobre o mercado de drogas, a gente pode falar depois. Oi. Tá. Não, também não quero... Não, eu não quero também faturar vocês só com a minha voz. Mas, enfim, só finalizando aqui a parte de drogas, as apreensões agora têm sido menos frequentes do que foram percebidas em março e abril. Isso talvez justifique, porque em março e abril é aquele momento que o crime organizado pega de surpresa e tem que agir rápido para mudar as rotas, mudar de estratégia.
e agora as coisas estão mais acomodadas. Em relação à África do Norte, Oceanos Índicos, também foi percebido um aumento de volume e mudança de rota. Em relação especificamente às ilhas do Oceano Índico, a gente vai lançar no próximo ano, no início do próximo ano, um relatório sobre a questão dos fluxos ilícitos nas ilhas do Oceano Índico. Tem uma questão de fluxo marítimo bem grande, né? Por se contar de ilhas, mas o que eu posso adiantar é que Madagascar tem sido um hub para o tráfico de drogas na região. Bom, mudando para a questão de pirataria, que talvez seja o crime mais interessante, não sei. Apesar de ter sido noticiado na mídia em geral que houve um aumento substancial nos casos de pirataria no mundo, eu acho que no momento a gente não tem evidência concreta para falar que houve realmente um aumento significativo. Os números que foram reportados em alguns estudos e também na mídia foi de que houve um aumento de 24% nos ataques e tentativas de ataques piratas durante o ano de 2020. No meu ver, esses números têm que ser analisados com um pouquinho mais de cuidado, porque essa comparação foi com o ano de 2019. Então, 24% de aumento de 2020 para 2019. Só que o International Maritime Bureau já havia lançado um outro estudo também falando que o ano de 2019 tinha sido o ano de menor recorde de casos de pirataria, em comparação aos últimos 25 anos. Então, no meu ponto de vista, eu não sei se esse aumento de 24% realmente significa um aumento significativo ou se simplesmente voltou à situação que era antes do ano de 2019, que poderia ter sido um ano atípico. Então, eu acho que é claro que para se criar uma certa awareness, que se fala, né, uma situação de alarme, mas não há evidência de que houve realmente um aumento na pirataria. Além disso, também tem uma questão de que a gente não sabe se esse número de incidente é pirataria ou assalto a uma armada, lembrando que às vezes eles podem representar o mesmo fenômeno se a gente está falando de um caso que ocorreu numa zona limítrofe, alto mar territorial, né? Então, a gente tem essa questão também de como esses casos são anotados. Justificativas que podem ter causado esse aumento nos casos de pirataria. Primeiro, porque as autoridades, é claro, que normalmente estariam investindo os seus recursos financeiros no combate à pirataria, tem que dedicar parte do seu budget para outras atuações em combate à pandemia. Isso poderia ser uma justificativa, abrindo espaço para esses casos emergirem de forma mais significativa. O segundo ponto que pode ter justificado também uma sensação de aumento é aquele fato que eu falei das comunidades costeiras podendo serem cooptadas para se envolver em determinadas atividades ilícitas, então aumentando ali a capilaridade do crime organizado, né? Isso tem aí relação também com a pesca, e aí quando eu falei da análise do crime organizado de forma holística, né? Como que, por exemplo, a pirataria pode estar envolvida numa pesca ilegal e como a gente pode, talvez, perceber o crime organizado de uma forma mais conectada, utilizando os mesmos... Não necessariamente que sempre vai acontecer dos mesmos networks do grupo organizado que a gente vai ver no caso do Golfo do México, mas de um crime organizado, o grupo organizado utilizando uma mesma rota para tráfico de drogas e para tráfico de seres humanos. Não necessariamente aquele grupo vai estar envolvido nas mesmas atividades, mas pode estar utilizando os mesmos facilitadores. Então, por isso que eu acho que a gente pode ter experiência, compartilhar experiências, né? Tendo uma visão mais holística do crime organizado. O pico de casos parece ter sido em março,
Então, e isso remete ao fato de que em março muitos dos navios estavam imobilizados em portos e no mar também. Segundo o Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime, esse aumento nos casos de pirataria é justamente justificado pelo congelamento das atividades nas docas devido à quarentena. E também fala desse ponto da diminuição de renda da população costeira. Mas, de uma forma geral, de todas essas informações, esses reports, esses números, o que eu acho que o que tem sido percebido é que segue um pouco dos hotspots onde a pirataria acontecia já anteriormente à pandemia. Eu acho que foi no Covid Crime Watch, a gente tem, eu esqueci de falar isso, para quem tem interesse, a gente tem um repositório de notícias. Então, se alguém tem interesse em fazer uma pesquisa de mídia, você pode selecionar pelo crime, por exemplo, pirataria, região, e a gente estava selecionando. É claro que é uma seleção muito pequena, porque, se eu não me engano, se resumia a notícias em inglês, mas uma das informações que eu vi numa dessas notícias, que foi em abril reportado um ataque pirata em um navio container nas águas do Equador. Eu achei essa notícia um pouco inusitada, porque o Equador normalmente não é um dos hotspots que a gente vê sendo falado de pirataria, mas que tem uma recorrência até, pelo menos do que estava sendo reportado, de assaltos à mão armada no porto de Guayaquil, que é o 7º maior porto da América Latina, e um ponto de exportação e importação para bens agrícolas e industrializados no Equador. Eu achei essa informação fora do feijão com arroz, né? Uma outra informação também que foi reportado durante a pandemia, que houve um aumento de ataques em Bangladesh, Índia, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Mar do Sul da China. Essa informação, segundo o relatório do RECAP, que é o Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia. E também informações de aumento. E nesse ponto, para quem tem interesse, especialmente na região do Sudeste da Ásia, um dos experts, a Global Initiative, desculpa, pode ter sido meio confuso, mas a Global Initiative fez uma conferência sobre crime organizado, que durou 24 horas, foi no início desse mês de novembro, e nenhuma das palestras sobre crime marítimo, um dos especialistas, que é também parte do network, ele olha bastante para essa questão do Sudeste Asiático, e ele falou que a percepção no Sudeste Asiático é duade. Uma dos pontos que ele levantou foi que eles estão realizando bastante esse tipo de pet fat, que chama, que é esse assalto, roubo oportunista, e assalto à mão armada no Estreito de Singapura, nessa área, para desvirtuar a atenção das autoridades para crimes maiores que estão ocorrendo por trás desses pequenos roubos. Então, quando as autoridades estão muito focadas em apurar por que tantas ocorrências, o crime organizado, na verdade, está atuando em coisas maiores, principalmente para a questão do óleo, etc. Outra coisa que ele reportou nessa palestra foi que um dos produtos que ele viu uma certa tendência para serem comercializados ilicitamente é o do crude palm oil, que desculpa, mas eu não sei a tradução exatamente em português, porque eu não conhecia esse produto, mas é óleo de palma, eu acho, mas eu não sei o que esse crude exatamente significa, mas é uma coisa que ele falou, que é um produto que é facilmente misturado com outros e de baixo risco e lucrativo. Houve reportes de aumento de ataques piratas no Golfo da Guiné, e esse aumento foi registrado até pelo escritório da ONU, uma relação que pode ter tido com a relação de aumento de ataques no Golfo da Guiné pode estar ligado à falha de gestão de segurança dos portos
e das vias de navegação também, né, em razão da expansão do vírus, aquela questão das autoridades estarem voltando suas atenções ao controle da pandemia e acaba que a segurança dos portos fica debilitada. E para finalizar essa parte de pirataria, eu não sei se vocês viram também, mas no New York Times saiu uma notícia falando que tinha sido que a pirataria no Golfo do México tinha aumentado substancialmente durante a pandemia. O México tradicionalmente já sofre com combate à pirataria e contrabando de remédios falsificados, etc. Mas depois que essa notícia saiu, meio que virou um destaque, porque o navio que sofreu esse ataque pirata era um navio de bandeira italiana, e era o segundo ataque pirata que sofreu o navio. Então, isso aconteceu em abril e o navio já tinha sido atacado em novembro. Aí os Estados Unidos colocou um alerta sobre o perigo de piratas nas águas do México. Também, nessa mesma palestra que eu faço referência, um especialista do México discutiu essa questão. Houve ou não um aumento de pirataria no Golfo do México, né? Ele disse que há duas visões, mas que as duas visões convergem para o fato de que há um aumento realmente de casos de pirataria no Golfo do México, mas que uma das visões fala que é um aumento descontrolado e que inclusive teria sido computado 16 casos de pirataria por mês, que para mim é um número até meio irrealista. Mas da outra visão é que está sim havendo um crescimento na pirataria na região, mas que está sob controle. De qualquer forma, ele não vê uma relação entre os grupos tradicionais do crime organizado da região, como Los Zetas, que estão operando no tráfico de drogas, com a pirataria. Na verdade, o que ele fala é que são famílias locais das comunidades costeiras. Isso também foi reportado no Risk Analysis do Risk Intelligence, que é um grupo que faz análise de risco de segurança marítima. E ele fala que foram comunidades locais costeiras envolvidas com pessoal que está envolvido em corrupção na Pemex, que é a empresa estatal mexicana. E a operação se dá da seguinte forma: umas células de 2 barcos, segundo ele, né, que está também registrado nessa palestra, mas célula de 2 barcos agindo à noite e principalmente, então, não seria pirataria, mas assalto a mão armada, né? Dentro do mar territorial do México. O interesse na área é o interesse de óleo e gás, se eu não me engano. Bom, eu acho que realmente a questão da pirataria é uma questão que merece um pouco mais de cuidado, principalmente devido a esse tipo de informação que foi divulgada, mas é claro que nem se compara a alta de pirataria do pico da Somália, por exemplo, alguns anos atrás. Para mim, e já caminhando agora para o final, o que eu acho que talvez seja um dos riscos maiores em relação ao crime organizado e pandemia está relacionado aos crimes ambientais. O crime organizado no setor de pescas tem muitos impactos ambientais, sociais, econômicos, que prejudicam o desenvolvimento sustentável e uma economia sustentável dos oceanos. Esses impactos, inclusive, vão além para a segurança alimentar, né? Então, eu acho que essa é uma área que liga a bandeira vermelha, né, do que pode acontecer de prejudicial em relação da pandemia e crime organizado no mar. Mas essa é a minha opinião. Porque realmente a Covid tem uma capacidade de influenciar a indústria pesqueira de forma substancial, né? Tem o fechamento de restaurantes, fechamento de hotéis e uma queda de preço de peixes de muitas espécies. E com isso, você acaba pressionando aquela atividade comercial e levando algumas pessoas à prática de atividades ilícitas que podem gerar um desequilíbrio no mar. A parte que é legal, eu acho que é um crime muito subvalorizado e pouco estudado em comparação com os impactos que podem causar, né?
de maneira em excesso. De acordo com o UNCTAD, que é o Escritório das Nações Unidas para Trade, para Comércio, né, as exportações de peixe e frutos do mar podem cair em até 1/3 esse ano. Então, assim, é realmente, acho que um red flag. Em relação ao setor pesqueiro, que como eu falei, uma área que eu acho que me interessa um pouco mais, talvez, não sei. Eu fiz uma pesquisa de mídia há um tempo atrás, como parte de um projeto. Esse projeto não foi publicado, então essa pesquisa que eu estou falando aqui para vocês foi realmente uma coisa que eu fiz interna, mas só passando alguns dos dados, que foi uma pesquisa de mídia, para saber como que a mídia estava reportando a influência da pandemia na pesca ilegal. Um dos fatores que foi reportado num site que se chama Mongabay, que trata de questões de crime ambiental, que o consumo de atum, por exemplo, aumentou em 142% nos Estados Unidos em comparação ao ano passado. E aí, qual é a consequência disso? O Greenpeace, essas informações estão nesse site, também posso passar as fontes depois. O Greenpeace tinha lançado um report falando que várias embarcações de bandeira do Taiwan, ligadas ao Taiwan, estavam envolvidas em pesca de atum ilegal no Oceano Atlântico. E é claro que você pode fazer uma relação do que esse tipo de organização criminosa se envolvendo em atividade ilegal para suprir a demanda. Aquela mesma analogia que eu falei anteriormente com a questão do contrabando de cigarros. E em relação a um exemplo também desse caso, que pode ser voltado à ideia de que o crime organizado ele deve ser interpretado, ao meu ver, pelo menos de forma mais holística, é que nesse caso, nesse relatório do Greenpeace, também foram reportados violações aos direitos humanos e trabalho forçado relacionados a esse tipo de atividade. Então, esse foi um exemplo que eu achei relevante. De maneira geral, a China está muito envolvida sem querer apontar dedos para país nenhum, pelo amor de Deus, mas a China é envolvida no comércio de pesqueiro. Foi visto, pelo menos pela mídia, em 300 embarcações pesqueiras na China, na área preservada de Galápagos. Também notícias de que havia navios chineses no mar territorial da Argentina envolvidos em pesca ilegal. Saindo um pouco da questão China, mas o Greenpeace também observou que em Senegal foram emitidas 54 licenças para embarcações de pesca industrial que já tinham sido implicadas anteriormente em atividades ilícitas, vindas da China, bandeira chinesa, bandeira da Turquia. Falando sobre o Senegal, também foi algo que foi comentado pelo escritório da Guiné-Bissau, que Senegal, Guiné-Bissau, no mar territorial deles, houve alguns reports de que estava ocorrendo pesca ilegal durante a pandemia. O que mais? E foi reportado também na mídia que o porta-voz da Associação de Pescadores Artesanais do Rio Cachel, que é na Guiné, afirmou que a atividade ilegal no Rio aumentou substancialmente devido à pandemia. De maneira geral, o que eu percebi, e aqui eu tenho várias informações, várias notícias de mídia reportando em aumentos na atividade de pesca ilegal em várias regiões e vários países. Eu posso depois compartilhar, mas isso, por favor, é um documento interno meu, mas eu posso compartilhar as fontes. Em relação ao contrabando de imigrantes e tráfico de pessoas, que eu acho que é um tema que também pode interessar algumas pessoas, de maneira geral, não foi percebido um aumento nesse tipo de mercado ilícito. Até porque eu acho que passa também por uma situação de medo, né? Que quando as fronteiras são fechadas, os imigrantes ficam meio que numa situação de sem saber o que fazer. Mas uma das coisas que estão no policy brief
também da Global Initiative, que mapeia os riscos da imigração e que isso pode ser útil para alguns países ou alguém que está fazendo estudo nessa área e que está olhando para a questão de fluxos migratórios, que o fato do transporte aéreo ter sido fechado leva a imigrantes que pagariam para o que eles chamam de imigração, contrabando imigratório de luxo, que é o pelo ar, se submeterem a rotas mais perigosas via oceano. Então, é um relatório que pode ser útil para quem está fazendo esse tipo de análise de risco de fluxos migratórios ou estudando esse tipo de mercado. No relatório do Risk Intelligence, eu acho, que fala depois, eles dividem a análise de risco pelos hotspots. No Mar Mediterrâneo, eles reportam que houve um aumento, na verdade, principalmente agora, a partir de julho, com o fim com o verão, porque aqui na Europa o que aconteceu foi que a gente teve um lockdown muito severo de março a maio, e de julho a setembro praticamente virou normalidade, então as coisas começaram a fluir. Então, eu caí de novo, né? Oi? Brevemente, mas já voltou. Nossa, que droga isso! Desculpa, gente. Não tem problema. Está além das nossas vontades. Isso. Desculpa, mas era basicamente isso mesmo. No norte da África, nesse mesmo relatório, que eu achei um relatório bem bom, os números oficiais já mostraram um aumento de 25% no número de mortos e desaparecidos em 2020 em relação aos primeiros 6 meses de 2019. Em relação especificamente à demanda, eu acho que, como eu havia falado nessa questão de mudança de fluxo do ar por mar, não necessariamente significa que há uma demanda maior de imigrantes, mas simplesmente que eles estão mudando por onde vão fazer o trajeto. Eu acho que era isso. As conclusões gerais que eu tenho é que a gente está numa situação de alerta, eu acho, no momento, para termos de segurança marítima. Não há uma consequência concreta no momento de que a pandemia tem causado um aumento substancial no crime no mar. O que há é esse tipo de tendência, né, e esse tipo de análise de risco. E eu acho que o impacto mesmo da pandemia e do vírus a gente só vai poder saber daqui a alguns meses e anos. Mas eu acho que, e aí voltando ao ponto que eu estava falando sobre os crimes ambientais, eu acho que essa questão da pressão sobre os recursos naturais pode levar a gente ter uma atenção especial para o comércio no mar, envolvendo especialmente a exploração de recursos naturais e também os crimes ambientais relacionados à pesca ilegal. Eu botei também no final do meu slide, que eu posso compartilhar com vocês, alguns dos estudos recentes da Global Initiative relacionados que possam ser úteis para o tema de segurança marítima, de alguma medida, dentro dessa estratégia, essa ideia de uma análise de risco mais holística. E era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada para todos que puderam participar hoje, e eu estou aberta a perguntas. Se eu não puder responder tudo hoje, ou enfim, se eu não souber, ou se, enfim, não estiver dentro da minha área de alcance, eu me comprometo a entrar em contato por e-mail. Vocês também podem ficar à vontade de me mandar e-mail, debater, concordar, discordar.
Enfim, é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer. Obrigada pela sua apresentação. Ela foi excelente. Obrigada. Sim, a gente fez o MBA em Relações Internacionais juntas. Uhum. Sim, eu acho que acaba que a nossa visão no Brasil, de uma maneira geral, é muito focada no tráfico de drogas, né? E é claro que esse é um problema essencial para a gente sabe que o Brasil é um hub para exportação de tráfico de drogas, mas eu acho que talvez um crime que a participação brasileira é alta e que talvez não esteja tanto no radar é o tráfico de animais silvestres também. A gente tem uma biodiversidade enorme e eu acho que poderia ser feito um estudo comparado, uma relação para saber se há uma conexão desses dois mercados ilícitos. Não estou falando que é claro que os grupos tradicionais, pelo menos no Rio, Comando Vermelho, PCC, estão envolvidos nesse tipo de mercado, mas eu estou falando que, às vezes, inteligência pode ser utilizada de forma combinada. Não sei, é só uma opinião em termos de interseção. E em termos de qual foi a outra parte da pergunta? A regionalização ou... Sim, eu acho que os crimes principais para a gente, então, só concluindo, é realmente o tráfico de drogas, quando a gente fala de rotas marítimas e segurança no mar, é claro que essa é uma preocupação, mas eu vejo também, talvez, uma necessidade nessa linha da pressão sobre recursos naturais, e agora também, não sei
se é porque eu estou bastante envolvida nessa questão do estudo do tráfico de animais silvestres, eu estou prestando mais atenção nesse tipo de crime, mas eu acho que é um crime que fica meio que relegado quando a gente está falando um pouco de segurança marítima. Mas eu não sei se agora com a pandemia também, por exemplo, esses animais quando estão saindo além fronteiras, né? Se o mar não pode ser um facilitador, quer dizer, um caminho, né? Então, acho que seria esse o tipo de interseção que eu chamaria atenção. E é claro, além dos que eu já falei anteriormente, né? A pesca ilegal, a exploração de recursos naturais, todo esse tipo de atividade criminosa que pode vir a surgir com um aumento na demanda por recursos naturais. Imagina. Eu concordo. Eu acho que, em minha opinião, também, não tenho nenhum dado concreto para falar, mas eu acho que a questão voltando também para a primeira parte da palestra, crime organizado no mar, o foco ainda é muito em pirataria e nas questões mais relevantes para essa pauta na cooperação internacional que eu estou falando, né? Muito voltada também ao terrorismo e tráfico de armas como financiamento de terrorismo. Eu acho que essas seriam as principais agendas. E isso não compatibiliza muito com o momento que a gente está vivendo. Então, acho que realmente não... Infelizmente, porque as experiências passadas, por exemplo, no combate à pirataria no Golfo da Guiné, em que houve uma cooperação regional, houve uma cooperação da Marinha local com a iniciativa privada, uma super estrutura de cooperação regional para atacar o problema, eu acho que esse tipo de coordenação vai ser mais difícil durante a pandemia, essa é a minha opinião. Eu acho que realmente é um momento que os Estados-membros e os países que normalmente estariam engajando nesse tipo de atuação vão estar mais voltados para os seus problemas internos, que são muitos, né, durante esse momento de crise. Então, acho que realmente não é o melhor momento para... Infelizmente, porque eu acho que realmente esse tipo de crime organizado no mar, transnacional, a melhor estratégia é a cooperação regional, a cooperação dos países do entorno. Eu acho que realmente a gente vai ver uma queda da cooperação internacional como um todo, na minha opinião. Imagina. Uhum. Tem alguns comentários no chat, mas eu não consegui ler. É. Claro. A Jéssica pergunta é relacionada ao crime organizado em geral ou essa apresentação específica?
a essa apresentação, mas pode falar no geral mesmo, na sua experiência enquanto pesquisadora, né? Essas temáticas que você trouxe aqui para a gente. Quais são os seus maiores desafios nesse sentido de acesso a dados e mesmo de consultar essas pessoas? Normalmente a gente chama em peritos nas pesquisas que eu faço, né? Eu acho que em relação a essa temática de segurança marítima, ainda há uma pouca análise de dados. Então, eu acho que é uma área realmente toque no crime organizado transnacional no mar e é uma área que precisa de pesquisa. Então, acho que a falta de dados, falta de análise é um ponto, um desafio. Relacionando a apresentação a essas estratégias, eu acho que tem, sim, vários especialistas em segurança marítima, em risco marítimo, mas eu acho que tem pouca análise coordenada multidisciplinar, assim, de diversos especialistas que têm focos diferentes para um estudo. Então, eu acho que existe essa dificuldade. Análise de crime organizado em geral é difícil, principalmente quando você está falando de crime organizado transnacional. Por exemplo, a gente olhar para a informação e conseguir informação, por exemplo, de quem coleta os dados em determinados países. Como essa coleta de dados é feita? Países reportam em crimes de maneira diferente, né? Então, primeiro, você ter acesso ao pessoal que vai poder te dar a informação correta. E segundo, como você filtra essa informação para fazer uma análise comparativa justa, né, e coerente. Porque é difícil a gente estar lidando... Eu acho que também uma coisa que talvez facilite e que não é muito o objetivo da Global Initiative, mas quando a gente está fazendo uma análise criminológica de justiça criminal, qualquer coisa relacionada, fazer um filtro legislativo antes, o que é criminalizado em um país, o que é criminalizado no outro, ter essa base ajuda também. Isso para quando você está olhando para a questão de criminalidade, não sei se é o caso da sua pesquisa. E em relação aos experts estarem abertos, eu acho que, assim, falando minha opinião, depende muito da organização do país, da onde aquela pessoa está localizada. E a gente não tem encontrado muitas dificuldades para fazer entrevistas em off. Mas quando determinadas autoridades, é claro, não vão querer se identificar. Então, se você já estabelece essa premissa no início de que, tipo, a identidade daquela pessoa pode não ser identificada, né, no seu trabalho, na sua pesquisa, eu acho que a conversa já parte de um outro patamar. Uma outra coisa que facilita muito o contato com experts, que talvez não estejam tão abertos ao diálogo, ou tão abertos a passar a informação, é você apresentar o seu projeto por escrito, ou qual é o objetivo do seu projeto, de uma forma bem formal, com o timbre da sua organização, sabe? Olha, meu projeto está olhando para isso, meu foco é esse, a informação vai estar nesse report. Eu posso passar toda a citação que eu vou estar falando sobre a informação que você me concedeu antes da publicação, fazer esse tipo de diálogo. Eu não sei se foi essa a sua pergunta, se eu estou no caminho certo, mas pelo que eu entendi... Tá no caminho certo, sim. Eu estudo metodologia de futuro, né, e eu atuo muito na parte de banco de peritos. E nesse momento em especial eu estou tratando de questões sobre como lidar com esses especialistas, como levantar essa questão de representatividade que você comentou. É muito interessante, que é muito difícil da gente ter isso, né, quando vai fazer um estudo, que às vezes a gente não tem nem acesso às pessoas que são da nossa área. Eu fiz um estudo em relação ao Brasil, China e Marinha, e eu não consegui ter acesso a tantas pessoas que tinham o conhecimento que poderia contribuir comigo, por exemplo.
Então, você está no caminho certo, sim. Essa questão de quebrar o gelo, né, de falar, olha, meu estudo é para isso, a nossa instituição faz isso, é muito interessante, né? A gente se aproxima mais da pessoa e gera confiança, que eu acho que a confiança é um dos requisitos para que a pessoa se abra com você, né? E o anonimato também ajuda. Sim. Concordo. Eu acho que são essas minhas dicas, pelo que eu tenho percebido nessa experiência de estar fazendo pesquisa em crime organizado. Legal. Acho que seria isso. Imagina. Desinformação. Sim. Uhum. A gente tem um network de experts e ele é público, tá no site. Então, se você, por acaso, quer fazer. Se você entrar no nosso site, Global Initiative, você pode fazer a pesquisa sobre área, sobre região, sobre crime, mercado ilícito, e aí você encontra os nossos experts ali. Em relação a como faz o processo, como a gente faz o processo seletivo para esses experts, é uma aplicação voluntária. Então, quem conhece a organização e tem interesse para entrar nesse banco de experts, hoje eu acho que tem mais de 500, faz um processo de aplicação e aí a gente seleciona dependendo da expertise e etc. Eu posso, se alguém tiver interesse nesse processo seletivo, eu posso pegar mais detalhes, porque realmente não trabalho nessa parte do network. Mas como eu uso o network para fazer as minhas pesquisas, eu acesso o site da Global Initiative, eu olho para a área de pesquisa e aí eu entro em contato com o pessoal da organização que está olhando e cuidando do network para saber se eu posso entrar em contato com eles ou não, porque, enfim, pedir o contato até para poder entrar em contato e conversar. Normalmente funciona super bem e o conhecimento assim, o conhecimento deles é até público, às vezes, assim, eles fazem, o network faz pesquisa para a Global Initiative também, funciona como um órgão de consultoria para a gente quando a gente está fazendo pesquisa em determinado assunto. Também a gente reporta para os experts estratégia da organização e tudo mais. Então, é uma meio que simbiose assim, entre staff e network. E é um processo seletivo voluntário, então, sim, acho que acontece 2 vezes ao ano, eu não sei detalhes, mas é dessa forma. Não é a gente, não é a Global Initiative que procura o expert, normalmente é o inverso. Não, imagina. Uhum.
Uhum. Claro, imagina, obrigada pelas perguntas, excelente. Eu acho, quando eu falei de hotspots, na verdade, eu acho que é o foco, não que eles sejam construídos, eles de fato existem, mas é o foco de estudo direcionado para aquelas áreas que a gente já sabe que são áreas que ocorre o crime organizado, que ocorre determinada prática ilícita, etc. Então acaba que centraliza, né, um pouco a análise. E eu acho que a pergunta passa pelo fato de como você coleta dados, né? E isso vai depender, e eu acho que é uma coisa que a gente já tinha falado antes, de como cada local, qual a estrutura, capacidade de cada país envolvido, região, como que é essa forma de coleta de dados. E o fato de você também ter essa barreira da UNCLOS, que é reportar pirataria só naquilo que acontece em alto mar. Então, se está acontecendo em mar territorial, você vai achar que não existe pirataria. Ou, por exemplo, como foi o caso do Golfo do México, que é um local que a gente tem percebido, né, pela mídia e até por alguns estudos também, que tem uma tendência de ter uns casos de pirataria aumentando, e era muito menos falado do que da Somália, talvez porque não teve um pico, enfim. É difícil de chegar a uma conclusão de que por que determinado caso é mais falado do que outro. O caso da Somália, ele também era no meu ponto de vista, né? Ele foi bastante discutido pela questão da violência que era utilizada, né? Então, é aquilo que sempre chama muito a atenção. Numa das palestras que eu assisti, que estava falando sobre essa questão de pirataria e assalto a uma armada, a diferença disso, um dos especialistas estava falando, o mesmo especialista que falou do Sudeste da Ásia, ele falou que os piratas nessa área não se definem como piratas, porque eles estão realmente interessados no produto. Então, não é aquele tipo de pirataria que sequestra a tripulação por um retorno financeiro, né, pelo resgate. Então, eu acho que passa por essas outras questões, essas outras variáveis, quando o crime envolve um grau de violência, ou que vira também uma situação meio que hollywoodiana mesmo, eu acho que por isso chama a atenção e continua sendo objeto de discussão. Essa é a minha opinião. Em relação à sua outra pergunta, em relação à legislação, se deve haver uma mudança na UNCLOS, na UNTOC, eu acho que eu não sei se uma mudança
seria possível. A UNCLOS demorou 20 anos, por volta de 20 anos para ser aprovada. Eu acho que a questão marítima, ela tem um conflito de interesses entre os estados soberanos muito forte. Então, eu não sei se seria viável, nesse momento, a gente falar que a solução é uma nova convenção, um novo agreement internacional. E se não necessariamente, de repente, uma medida que talvez seja mais eficaz seria tipo um soft law, sabe? Você mudar para guidelines, ou não sei, entendimentos, ou a questão passar realmente para esses debates no Conselho de Segurança. Começar por aí, uma coisa mais soft. E, ao mesmo tempo, essa é a mesma discussão que se tem em relação aos crimes cibernéticos, né? Será que a gente tem que mudar ou passar um amendment, né, um protocolo adicional à convenção, a um toque, para incluir os crimes cibernéticos? Porque é um espaço também que não é regulado, a internet, praticamente, então, e que está viabilizando muito do crime organizado, tráfico de seres humanos, abuso de material abusivo de crianças, tudo circulando online, praticamente num ambiente desregulado. E aí é o mesmo que se discute. A Convenção contra o Crime Organizado, ela tem que ser modificada para incluir esse tipo de previsão do crime ser cometido online? Será que ela tem que ser também modificada para incluir o crime organizado no mar? Eu, particularmente, acho que, apesar de reconhecer que é um momento que seria muito difícil essa mudança convencional, né? Eu acho que a existência de estándares internacionais são sempre importantes para definir a agenda e para você pressionar países que não têm uma legislação interna em determinada forma a seguir aqueles estándares internacionais. Então, a minha resposta, eu acho que, resumindo depois que eu falei bastante, talvez a longo prazo a conclusão é de que a gente precisaria de um protocolo ou de uma modificação nas convenções ou de uma regulação própria no direito internacional. A curto prazo, eu acho que isso é praticamente inviável. Então, a solução seria definir standards internacionais através de resoluções, colocar mais esse debate na agenda internacional para meio que definir parâmetros de regulação nessa área de crime organizado. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Simplesmente utilizar o que a gente tem de maneira mais estratégica, talvez. Não, imagina. Só agradecer realmente a presença de todo mundo. Obrigada por ter aguentado me ouvir falar até agora, quase 2 horas, meu Deus, desculpa se eu ultrapassei muito tempo. E é isso, um prazer. E qualquer dúvida, estou à disposição. Meu e-mail também pode ser compartilhado. E quem quiser entrar em contato para qualquer outro tipo de assunto relacionado a isso ou qualquer tema de direito internacional também que me interessa, a gente pode marcar eventuais conversas. Sempre bom e estabelecer mais estudos, né, com foco no Brasil. Acho que é importante a gente levar nossas questões para o mundão afora. É isso. Um beijo, gente. Obrigada. Agradecer mais uma vez a Ana Paula
agora com ainda mais motivos de agradecimento. Sua exposição foi maravilhosa. Como a Carol falou, quem não é da área conseguiu aprender também, compreendeu quão complexo é esse tema de segurança marítima, né? E acho que é muito importante sempre, que eu comentei um pouquinho, né? A gente pensar fora da caixa, entender os diversos tipos de dinâmicas que estão dentro desse tema segurança marítima, né? A gente, normalmente, as pessoas vão olhar mais para questões de armas, mas também tem a questão de meio ambiente e tantas outras que a gente sequer, às vezes, pode imaginar, né? Então, a sua exposição trouxe um pouquinho dessa riqueza, vamos dizer assim, de temáticas que estão dentro desse grande guarda-chuva, né? Então, muito obrigada pela sua exposição, pela sua disponibilidade em responder as perguntas também. Acho que essa troca é muito interessante. E parabéns também pelo seu caminho até aqui e pela pesquisa que você faz, pelo trabalho que você desenvolve. Na sua fala, eu consigo perceber a paixão pelo que você está entregando, né? Obrigada. Pelo que você compartilha. E eu acho isso sempre muito interessante, né? Eu tenho me descoberto a cada dia mais como pesquisadora e eu fico muito feliz quando eu vejo outras pessoas que também têm esse brilho nos olhos de fazer pesquisa, de entregar de diversas formas diferentes, sabe? Como a Carol também comentou, né? A função do pesquisador é compartilhar informação. E a gente tem uma função social enquanto pesquisador, a academia tem uma função social, sabe? E a partir do momento que a gente se enxerga dessa forma e começa a entregar esses produtos que realmente podem mudar o mundo e mudar dinâmicas para melhor, aí a gente está no melhor dos mundos, né? Acho que é um dos caminhos para a nossa evolução enquanto pessoa, enquanto sociedade. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Imagina, estou à disposição de vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada. Isso. Imagina, obrigada, gente. Temos mais de todos nós, né? É isso, e vamos seguindo. Então, muito obrigada. E a casa é sua, eu sempre falo, se quiser propor também parcerias, propor temas de eventos e outros projetos, estamos abertos. Claro, vamos sim, a gente pode continuar essa conversa depois. Tudo bem. Muito obrigada também a todos os ouvintes, todo mundo que sempre apoia o Alumni. Da mesma forma, também a casa também está aberta a todos para trazer ideias. Somos muito abertos a isso e a gente dá muito valor também a essa troca, né? A gente está aqui para construir junto com todos que fazem parte dessa comunidade marítima, né? Então, encerramos assim mais um evento e continuamos aí nos falando nos próximos projetos. Muito obrigada a todos e parabéns à minha equipe maravilhosa, sempre gosto de parabenizar. Somos todos voluntários, tá? Estamos estruturando o nosso Alumni aí com sangue e suor. Então, aqui é realmente na paixão, na dedicação. Então, parabéns, Carol, Vitor, Ana e todos que compõem a nossa comissão. E tchau, gente. Pronto, obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Jéssica. A gente que agradece. Não foi penoso te ouvir, tá? Já falou muito, não foi penoso, não. Pelo contrário, foi um prazer. Que bom, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Muito obrigada. Acho que estamos só nós. Nossa. Deixa eu ver. Que legal. Obrigada. Tá ótimo, obrigada. Qualquer coisa que vocês precisarem, se alguém entrar em contato para pedir alguma informação, algum material, vocês podem compartilhar meu e-mail. Estou à disposição. Esse tipo de contato é muito importante para a gente criar essa rede do Alumni. Sim, claro. Claro. Eu acho que realmente a gente pode seguir com várias ideias, né? Eu acho que falta bastante. A gente tem
a faca e o queijo na mão no nosso país para fazer tanto tipo de pesquisa, né? Tantas coisas que acontecem. Então, realmente, tenho muito interesse em compartilhar, em criar discussão e, enfim, trocar ideias com